fui pra aula, eu sou o Wellington Dias, aqui do meu lado está ele, Alberto Slage Júnior. E hoje nós temos aqui... Não, eu tenho que falar, eu tô emocionado. Caramba, nossa, eu enchi o saco do nosso produtor de pauta, eu falei, e quando esse rapaz estiver aqui em São Paulo, ele tem que vir aqui, pelo amor de Deus, arrasta ele de qualquer jeito, nem que seja laço. Nós temos aqui quem? Quem? Ah, não, eu acho que precisa fazer a voz. Não. Antes de mostrar, precisa fazer a voz. Fazer a voz? Fazer, né? Não, ceboso. Ceboso, eu ia falar isso. Aqui com a gente, ele tá aqui. E o rapaz que vocês iam trazer, cadê? Pô, tá aqui. Maravilhoso, é um prazer. Nossa, que prazerzaço ter você aqui com a gente. Você pensa que eu sou fã mesmo. Alberto. Ele tá de caneca, eu não sei onde é que eu tô aqui, mas enfim. É bom que aqui a caneca tem cola. Aí a gente não fica vendido. Ó, Wellington. Hoje, mas antes de começar, nós temos que falar que estamos aqui no estúdio da Camucá. Sim, os estúdios maravilhosos da Camucá. Você que tem o seu projeto, traga pra cá. O estúdio é maravilhoso. O pessoal aqui é ponta firme, todo mundo se ajuda. Vem. Assim, todo mundo muito bem tratado, tirando o Wellington. Mas o resto, todo mundo super tranquilo. Então venha, traga o seu programa, traga o seu podcast, traga seu material aqui. Foto. O que você precisar fazer, o pessoal aqui faz e faz muito bem feito. Isso aí, se você tiver também um curso, quiser colocar seu curso online aí, vem conversar com o pessoal da Incita também. O pessoal da Incita planeja objetivos, traça toda a estratégia para você ter seu curso online e gravam e coloca aí nas principais plataformas aí para você também, beleza? Se você quiser estudar também, a Incita também é o lugar para isso. Então, o curso que a gente coloca, você também pode fazer. Então, maravilhoso. Venha, faça o curso estudar. Apesar de a gente não ter ido para aula, mas estudar é bom, às vezes. É imprescindível. Não é? Palavras de professor. Palavras de professor, né? O texto fica bonito, né? Quando a pessoa estuda, né? Sérgio, primeiro, de novo, vou reforçar. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Hoje vamos conversar muito e eu não posso deixar de ressaltar que ele tá com o chapéu, o boné do Ovo Excelente. Não, a blusa também. A blusa também, né? Isso aqui dá para comprar. Esse Mercado Livre ou Jabá aqui. Mas enfim. Mas isso aqui eu ganhei num evento, numa live que eu participei. Que legal. Do Apenas um Show da Turner, do Cartoon Network aqui do Brasil, que quando a série foi cancelada, aqui no Brasil fez muito sucesso Apenas um Show. Eu soube até que nos Estados Unidos não foi muito bem, mas aqui no Brasil... O pessoal não tem bom gosto. E aí... A coisa foi tão forte aqui no Brasil que o pessoal do Cartoon Network aqui do Brasil, aqui de São Paulo, estou em São Paulo, viu, gente? Ele está em São Paulo. Estou em São Paulo. Amo isso aqui. Adoro vir para São Paulo. O que aconteceu? Diante do sucesso do Apenas um Show, quando a série foi cancelada, eles tiveram a ideia de criar um canal no YouTube chamado Toontubers. Ele tem algum lugar aqui. Acho que nas costas. Nas costas, pode ser. Toontubers. E nesse canal, eu e o Charles Emanuel, que é o dublador do Rigby, nós gravávamos gameplays. Você já assistiu? Sim. Então, um gameplay, assim, os dois jogando algum jogo ali e narrando a partida como se eles estivessem jogando. Eles não aparecem, aparece a tela, né? Mas a gente narrando ali como se a gente estivesse jogando. Não me chame de estressado que eu fico estressado. E aí o negócio também tomou um vulto muito grande, a ponto de ter sido, digamos, exportado para toda a América Latina. Sério? Caraca! E aí, em 2 ocasiões, a gente fez lives aqui, o pessoal do Cartoon nos chamou aqui pro estúdio, transmitimos ao vivo pro Brasil num sábado pro Brasil, e vieram as duas vozes do México, do Mordecai e do Rigby, os caras vieram para cá. Que legal. No domingo, o gameplay ao vivo mesmo, tinha 2 caras operando o videogame lá. E eles narrando ao vivo e comentando ao vivo, os mexicanos para América Latina. O negócio foi muito legal. Tá no YouTube. Eu acho que é Toontubers, né, o canal. Então. Sérgio, você acha que esse sucesso que você falou nos Estados Unidos, o regular show acabou não bombando tanto, mas aqui a gente tem regular show, apenas um show, né? Para todo lado. Você acha que isso se deve também à dublagem? Cara, eu estive num evento ontem em Brasília, me perguntaram a mesma coisa.
Poxa, eu achei que era uma pergunta original, desculpa. O cara me perguntou a que eu acho que se deve o sucesso do Apenas um Show, se por causa da dublagem. Perguntou basicamente a mesma coisa que você. Eu falei, eu não sei te responder isso, porque quando um trabalho, uma produção, seja uma série, qualquer produção, geralmente séries, né, que ficam no ar mais tempo, longa-metragem também, né? O CCA, enfim, fez sucesso. Isso é aquela coisa, é o imponderável, você não tem como saber se o negócio vai bombar ou não. Em cada mercado brasileiro, mercado americano, não tem uma explicação para isso. O fato é que, volta e meia, eu começo a fazer alguma série, animação, uma série live action, não importa, e um conteúdo muito interessante, muito legal, muito instigante ou muito engraçado, que eu saio do estúdio eufórico e falo, caramba, essa série vai bombar, isso aqui vai ser muito legal, e simplesmente ninguém dá bola, ninguém ouve falar da série, passa e tal, fica passando, mas as pessoas não curtem por algum motivo, e é o coletivo. Não é uma pessoa ou outra gostar, é o coletivo que faz da coisa um sucesso. Até porque ninguém faz uma série para ser fracasso, né? Todo mundo faz, existem as fórmulas, existe a maneira de você roteirizar a coisa e você faz daquela maneira objetivando o sucesso. Mas por alguma razão, que aí é que entra o tal do imponderável, você não tem como saber por que as pessoas não se interessam por aquela série ou por aquele filme. Eu não sei te dizer se é por causa da dublagem, não sei. Eu sei que no original, no Apenas um Show original, você tem 3, 4 dubladores ali, você identifica a mesma voz em 50 personagens. Lá eles não têm essa preocupação que a gente tem aqui de não repetir voz. Entendeu? Você até repete, assim, mas é aquele garçom que aparece em uma cenazinha. Seu pedido, senhor. Aí lá na frente ele vai aparecer o cara que está sendo atendido lá pelos paramédicos. Sim. Essas pequenas participações, mas lá eles não têm pudor. Eles botam um protagonista junto com um coadjuvante, não sei o quê. O cara não tem nem a preocupação de mudar a voz. Isso que eu perguntando, não dá nem... Eles não mudam, eu não entendo isso. Cara, engraçado. E, assim, pensando nos seus trabalhos, é uma pergunta que eu já queria fazer já há um tempinho. De todos os seus trabalhos, qual é o que você tem mais... Essa pergunta é clássica. Amor, né? E não só amor, assim, cara, na hora que eu gravei eu achei da hora de fazer, na hora que terminou e foi legal, e mesmo que eu não tenha feito sucesso, mas assim, puxa, esse trabalho foi muito legal, me diverti bastante de fazer. O trabalho da minha vida em dublagem é uma série chamada Cosmos, feita por um astrônomo americano chamado Carl Sagan. Sim. Essa série passou aqui em 1980 e pouco na TV Globo, passava aos sábados. Eu, na época, eu era mais novo. Todos éramos mais novos. Todos nós éramos mais novos. Eu não assistia, eu não tinha interesse. Nem sonhava em ser dublador. E eu acho que foi em 98 ou 2008, eu não estou lembrado agora. Os direitos da série foram adquiridos pela TV Escola. E aí, por questões contratuais, ela teve que ser redublada. E cada episódio é um episódio de 1 hora, 1h05, apresentado pelo Carl Sagan. Sim. E é só ele que fala. Durante 1 hora ele fica falando lá sozinho. Né? Houve teste de voz e tal. Essa série, ela tá no YouTube. Se vocês procurarem, tá tudo lá. E é bem legal. Coisa é bem legal. Maravilhosa. O cara, ele foi assim um dos maiores divulgadores da ciência que já existiram. A maneira como ele explica fenômenos e fatos históricos, porque não é só de astronomia que ele fala. Cada episódio, tem um episódio que ele fala de um tema ligado à astronomia, astrofísica, no outro ele fala de biologia, no outro ele fala de história, mas com uma linguagem... Ele tem um roteiro básico na cabeça, você percebe isso, ele tem um roteirozinho básico na cabeça, os tópicos que ele quer abordar, mas ele fala meio de improviso. Ele é mais ou menos improvisado, seguindo um roteiro ali que ele já tem pré-estabelecido, um roteiro básico. Então, para vocês terem uma ideia, tem um episódio lá em que ele explica como um matemático que viveu 200 anos antes de Cristo, ele vivia no Egito, um cara chamado Eratóstenes. Esse cara, 200 anos antes de Cristo, ele primeiro
através de observação pura e simples, ele concluiu que a Terra não podia ser plana. Olha só. Desculpem os terraplanistas. Como o cara... Olha só. Eu fiquei chocado. Quando eu soube que a Terra não era plana, eu confesso que eu fiquei chocado. Poxa vida, os desenhos do Lime... Né, vão querer me convencer que essa mesa não é plana? Bobagem. Que coisa Mentira. ridícula. Que mentira. Bom, o cara, 200 anos antes de Cristo, ele observou isso porque ele um dia estava... Eu acho que ele morava em Alexandria. E quando o sol estava bem no alto, por alguma razão ele observou que as estruturas, elas não projetavam sombra nenhuma. E ele comentou com pessoas e tal, e ele soube de um outro cara que estava numa outra cidade, e por algum motivo o cara também, nesse mesmo momento, sol lá no alto e tal, ele soube que o cara observou que tinha uma pequena sombra sendo projetada, de colunas, de obeliscos e tal. Falou, peraí, tem alguma coisa estranha aí. Ou a gente não estava observando no mesmo horário, mas se os raios do Sol chegam paralelos aqui na Terra, como é que num lugar vai projetar sombra e no outro não vai? A única explicação é que a Terra não seja plana. Só para deixar enfatizado, tá, gente? A Terra não é plana, tá? A gente brincou. Foi uma brincadeira. Brincou. Brincadeira. A gente Isso é sério, né? O negócio é ter que falar desse jeito que algumas pessoas vão achar que... Podem levar a sério, verdade. Mas e aí o que ele fez? Ele conseguiu medir a circunferência da Terra, né? Através de cálculos, ele mediu a circunferência da Terra e chegou à circunferência da Terra com 92% de precisão, sem instrumento nenhum. Agora eu não conseguiria fazer essa conta. Eu ia falar isso, né? Eu acho que eu não consigo calcular. Como é que ele fez isso? Ele falou, bom, imaginemos que a Terra seja esférica, 360 graus, né? Se eu souber a distância daqui de Alexandria até a tal da cidade e projetar uma coluna que entre em direção ao centro da Terra, em algum ponto elas vão se encontrar, sabendo a distância, a gente vai saber esse ângulo, não sei o que, tendo esse ângulo aqui, vamos supor, 10 graus, e aqui deu 36 passos, eu vou multiplicar isso aqui por 10 para dar 360 graus, e aí eu tenho a distância completa, circunferência completa. Ele fez isso, e como é que ele mediu a distância entre as duas cidades? Ele pagou um cara para ir a pé de uma cidade para outra, contando os passos. Ele não pode contar, não vai me passar uma nossa, né? Eu, do jeito que sou perdido, 1, 2, 3, droga, volta, 1, 2... E o cara foi lá de Alexandria, sei lá para onde, contou, provavelmente devido à imprecisão no tamanho do espaço. O cara às vezes deve ter perdido a conta. É isso que eu ia falar. A imprecisão dele veio dos passos que o cara não contou direito. Provavelmente. Por isso que faltou 8% nessa história. Tá vendo? Mas você imagina um negócio desse. O cara 200 anos antes de Cristo tem um resultado tão próximo do resultado real. Isso mostra como que ele gostou de dublar. Mesmo Carl Sagan. Cara. Porque assim, ele contou a história e fiquei prestando atenção, né? E melhor ainda, eu fui dirigido pelo Isaac Bardavi. Nossa, Isaac Bardavi. O Carl Sagan, o conteúdo é muito instigante. Bardavi é um cara de uma cultura absurda. Absurda. A gente ficava trocando ideia ali no estúdio. E, enfim, a trilha sonora do Cosmos também é uma coisa linda, que envolve, é uma coisa maravilhosa. Um tecladista grego, Vangelis, a maior parte da trilha sonora é desse cara. E combina muito com as imagens que você está vendo. Eu sei que no final do último episódio, eu sempre conto essa história porque foi um negócio muito emocionante. O Carl Sagan termina porque nós habitamos este pálido ponto azul no infinito do espaço, e vai falando e vai encerrando a frase e termina e sobe aquela música e tal. Aí o Isaac falou: muito bem, terminamos. E aí eu fui e abracei o Isaac, mas eu abracei com uma força que era para eu não começar a chorar ali dentro do estúdio. Estava literalmente emocionado. Caramba! Tudo que a gente vivenciou ali, aquelas histórias, vocês têm que procurar isso no YouTube. Cosmos. Já são vários episódios. É uma coisa tão importante, é um programa tão importante que recentemente na Fox foi feito um remake do Cosmos. O Carl Sagan já é falecido, ele morreu novo, com 50 e poucos anos, teve um câncer. E tem um astrônomo que é astrônomo graças ao Carl Sagan. Legal. Ficou encantado
com o trabalho do Carl Sagan, e hoje ele é um grande astrônomo que se chama Neil deGrasse Tyson. Isso eu não conheço. É um nome muito estranho. E dizem que é tão bom quanto o Cosmos original. Cosmos. Que ele descreve, mas... Que legal. Ele te prendeu mesmo, né, essa relação. Geralmente, quando a pessoa... Hoje, a gente sabe, quando vai fazer dublagem, às vezes vocês não assistem todo o produto. Nós nunca assistimos. E mesmo nesse... Nunca. No caso do Cosmos, sim, porque era o cara falando o programa inteiro. Sozinho, né? É um caso muito peculiar, mas normalmente a gente só vê aqueles trechos em que o seu personagem aparece. Só ali, faz aquilo e vai embora. E a dublagem está na sua vida desde criança, né? Porque se formou em biologia. Eu sou biólogo. Biólogo. Conta como é que chegamos nisso? Eu acho que a pergunta deveria ser ao contrário. Como é que eu cheguei na biologia? Porque eu sempre tive uma tendência para o lado artístico. Desde criança, sempre gostei muito de mágica. Comprava em loja de brinquedo aquelas caixinhas de mágica. Só que eu não tinha paciência. Você tem que treinar aquilo, você tem que praticar para que a coisa seja bem executada. Então eu lia lá na caixinha de mágica como é que executava o tal do número, tentava fazer uma vez, tá, bacana. Aí eu ia mostrar para os amigos, você fez não sei o que, você pegou a outra carta em vez de pegar essa. E no manual não explicou isso. Então, mas eu sempre gostei de fazer mágica. E comprava as mágicas, mostrava para os meus amigos e eles descobriam tudo. Já era o primeiro Mr. M. Exatamente. Mr. M Mirim, revelando os segredos da mágica. Mas era direto assim. E eu sempre gostei muito de contar piada, comprava livros de piada para contar para os meus amigos. Sempre gostei muito dessa coisa de sei lá, de me mostrar para as pessoas. A veia artística já estava... Já tinha isso. E numa ocasião conheci um vizinho meu, que tinha mais ou menos a mesma idade, e na época não existia câmera como você tem hoje. Qualquer caneca tem uma câmera escondida aqui, você tem câmera descobriu a câmera. Aquele biscoito por vir, vou engolir uma câmera que vai filmar aqui o meu esôfago. É a nova forma de endoscopia, inclusive. E pior que tem, né? Umas cápsulas que você engole. Enfim, quando eu conheci esse cara, só existe equipamento profissional para filmar. Equipamento de televisão ou semi-profissional. Estavam surgindo as câmeras VHS. Você botava a fita na câmera. Era tudo muito seu tempo, né? Opa! Então, e aí, esse meu amigo, ele também era um cara muito brincalhão. E a gente um dia resolveu gravar fitas cassete, fitas de áudio. Para você, meu amigo, minha amiga que está em casa e nunca ouviu esse termo, fita cassete, no passado remoto, quando não existiam câmeras, nós tínhamos a possibilidade de gravar o áudio e não era em chip, era uma fita magnética. Procure aí no Google, você vai descobrir o que é isso. Isso aqui fazia parte. Isso aqui era um método revolucionário para usar a tal fita. Exatamente. Para rebobinar a fita tinha que ser rebobinada. Mas o que é rebobinar? Exatamente. Procure no Google, você vai descobrir. Então, alguém que nunca viu uma fita sabe o que é rebobinar uma fita. Pois é. A gente vai perder metade do episódio só explicando coisas aí da fita cassete. Então, e aí a gente fazia paródias de programas de televisão. Da hora. E de comerciais que eram muito populares, repetiam muito, propagandas chatas. Então a gente fazia paródias, a gente roteirizava o negócio, escrevia, ensaiava e gravava o áudio com trilha sonora de fundo para mostrar para os amigos. Caraca! Isso. Eu não vou contar piada. A piada vai ser gravada e vou mostrar para os amigos. Piada que a gente escreveu. Poxa. E ficava legal. Tecnicamente era muito rudimentar, mas o conteúdo era muito bom, era muito divertido. Sim. Eu, na época, estava na faculdade, fazia estágio num laboratório. E eu levava fita para mostrar para os meus amigos. Daí a pouco entrava ninguém trabalha, né? Aí entrava minha chefe na sala, olhava aquilo, ouvia aquilo, ela começava a rir. Aí ela falava assim: garoto, você está na profissão errada, você tinha que ser artista. Olha. E eu ficava revoltado com ela, porque eu queria me convencer de que eu era um pequeno cientista. Eu queria me enganar, entendeu? Porque eu não tinha coragem para encarar esse lado artístico, que é uma coisa muito insegura. Uma profissão muito insegura, é um caminho inseguro para você seguir na vida. E eu não tinha coragem de encarar isso, de que a biologia não era a minha verdadeira vocação. Puxa, então você já
Já tinha aquele, puxa, eu tô aqui, mas eu tô... Você já sentia que tava puxando... Eu lutava contra isso fazendo faculdade de biologia. Cheguei a trabalhar 3 anos como biólogo. Puxa. E aí... Indo pro Carl Sagan de biologia. E aí eu gravava essas fitas com meu amigo e tal, mostrava... A vida me levou para outros caminhos, fui trabalhar com vendas e uma série de coisas. No meu último emprego, eu descobri que na rua onde ficava o meu escritório tinha um estúdio de dublagem. Nossa. E eu, na adolescência, pulei uma parte aqui, na minha adolescência, eu li no jornal que a Herbert Richards estava com uma escolinha de dublagem. Eu achei aquilo legal e fui lá me informar. O cara que me atendeu falou, olha, nós já tivemos essa escolinha, só que ela não funciona mais, não tem previsão de abrir de novo. E eu esqueci, deixei de lado, aí fui fazer biologia, essa coisa toda. Quando eu fui mandado embora do meu último emprego, sabendo que tinha um estúdio de dublagem ali perto, falei, caramba, isso deve ser muito parecido com o que eu faço em fita cassete. Vou lá me informar de uma maneira muito resumida. Eu fui, fiz curso de dublagem, não sei o que. Eles... Mas até então você não fazia ideia do que era esse universo de dublagem nem nada, era só tava ali. Não conhecia ninguém, E aí viu ali o cursinho e falou, vou fazer. Não foi cursinho, era um estúdio. O estúdio mesmo. Era um estúdio. E a menina que me atendeu lá na recepção... Ela falou, olha, inclusive tá rolando uma dublagem agora, se você quiser assistir um pouquinho, eu te levo lá no estúdio. Eu falei, posso ver? E quem estava na bancada, ninguém menos que Miriam Fisher. A voz da Angelina Jolie, da Jodie Foster e outras. Quer dizer, Miriam Fisher ali. Aí eu via lá ensaiando a cena, ok, passa aí para mim, então ela marcava lá no texto. Deixa eu ver mais uma, ok, podemos gravar. Aí pegava o fone, tirava o som do estúdio e gravava e falava, cara, isso é moleza, é o que eu faço. Você falou, já faço isso. Mole. O que eu fazia sem saber, o que eu estava fazendo era radioteatro. Sim. Lá atrás, quando legal. não existia televisão, existia o chamado radioteatro. As pessoas faziam peças de teatro no rádio. Então, a interpretação tinha que ser uma coisa muito bem feita. Que você tinha que trazer na voz, né? Pegar tudo na voz. Tinha que trabalhar o imagético da pessoa, né? Exatamente. E aí eu vendo a Miriam Fischer dublando, falei, cara, é a mesma coisa que eu faço. É uma moleza. Aí desligou a chave do biólogo na hora ali. E aí entrei num curso de dublagem. O curso é 100% prático. O curso de dublagem, você vai na bancada, tem lá o script, passa uma cena e você ensaia e dubla. Aí eu ensaiei 2, 3 vezes, sabe? O cara, ok, podemos. O cara soltou a cena, já passou, dá pra ir de novo? E já foi. E aí eu descobri que o buraco era muito mais embaixo. Ou seja, não era... Muito mais embaixo. Uma diferença enorme entre achar que sabe e saber fazer, né? E daí que eu vi que dublar é uma coisa muito difícil. É absurdamente difícil. Porque tem uma série de processos que acontecem na sua cabeça simultaneamente. Aquilo dá um nó na tua cabeça. Primeiro, que você está lendo e tem que falar num idioma que é o seu, português. Está escrito em português, você fala em português. Que é o que você está lendo. Mas tem alguém falando no teu ouvido num outro idioma que não é necessariamente inglês ou espanhol. São idiomas mais próximos da gente. Hoje em dia, então, tá uma loucura. É novela turca, é dorama, coreano. Então, são idiomas que... Cara, é muito louco. O coreano tem uma coisa muito estranha, que eles terminam as frases esticando a última vogal e dando uma ondulada. Então, o cara... Entendeu? A gente, uma das preocupações durante a dublagem, uma das inúmeras preocupações... Eu ia falar isso, não é uma, né? São várias, né? É a do sincronismo labial. Você, quando o cara está terminando de falar, que a boca dele está fechando, você tem que estar encerrando a última sílaba. Só que no português, a gente não termina nenhuma palavra assim... que a boca ainda está aberta. Você... segurando o som. Né? Então é um negócio muito louco. É muito doido. A gente tava zoando ali antes de você chegar, falando do... Como é que é? Do quadro no Cacete Planeta, o Fucker and Sucker. Fucker and Sucker. Tudo bem que ninguém da produção sabia do que a gente tava falando, né? E a brincadeira... São crianças, temos crianças aqui. A brincadeira do Fucker and Sucker que a gente tava explicando é justamente essa brincadeira com a dublagem que eles faziam. A dublagem né? desencontrada. Ficava falando, aquela percepção que a gente tem de novela mexicana, né? Por que novela mexicana é tão mal dublada? Né? Por que é tudo desencontrado? Você fez a pergunta, eu faço a pergunta. Pois é.
Responda a sua pergunta, por favor. Responder a minha pergunta que você ia fazer. Então, se você parar para pensar, é uma coisa que não faz o menor sentido, porque são as mesmas pessoas que dublam os filmes, os desenhos, os documentários, as mesmas pessoas, e elas dublam as novelas mexicanas nos mesmos estúdios. Tá? E o espanhol não é até perto ali da... Ajudaria. Esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas? Esse é um dos problemas. Uai. Porque você tem muitas palavras que são iguais no espanhol e no português. Então, de vez em quando, você está falando e a labial está absolutamente precisa. E, de repente, ele muda para palavras que são diferentes. Então, isso chama muito mais atenção. É diferente de você ver um idioma inglês. É completamente diferente. Lá, 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 lá. Então, o tempo todo não está sincronizada a labial, não está 100% sincronizada. O que chama atenção é se você terminar a sua fala atrasado ou antes do cara que está na tela. Entendeu? Aí salta aos olhos. Mas durante... Você entra, principalmente a interpretação sendo bem feita, você viaja, você não está preocupado em ficar olhando para a boca do cara. Você está preocupado em ver a ação. Tá. Então, esse é um dos fatores. O outro fator é que essas novelas mexicanas, principalmente as antigas, que hoje estão fazendo novelas assim, padrão TV Globo. Eu vi que... Tem novelas mexicanas hoje, cara, isso não vem do mesmo lugar que veio o Marimã. Entendeu? Fala mais na hora, mó legal. Cara, mas eu acho divertido. A infância dele. Eu acho Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes, Maria. Eu entrei na Herbert Richards pra dublar Marimar. Jura? Tava entrando Marimar e eles precisavam de dubladores novos. E aí eu entrei por causa de Marimar. Naquela época, aquelas novelas, elas tinham um orçamento lá embaixo. Você via pelos cenários, aquela coisa. Cara, eu sempre conto essa história. Começa uma cena, aí mostra um prédio, a fachada de um prédio, tem uma tomada de um prédio, assim, vista de fora, aí corta lá pra dentro, é aquele estúdio branco sem fim. Tudo branco, tudo parede, tudo branco, você não percebe ângulo, não tem nada. E aí tem uns figurantes passando atrás, um cara empurrando o outro na cadeira de rodas, o outro empurrando uma maca, e os dois que estão falando, eles estão aqui em primeiro plano, mas lá no fundo tem uma placa pregada na parede escrita assim, hospital. Hospital. Não tem nome, hospital. Hospital. É tudo igual, pô. É tudo igual, pô. Aí termina a cena. Vou fazer escola. Aí terminava a cena, aí mostrava um pátio de um aeroporto, os aviões lá taxiando, aí cortava lá pro saguão do aeroporto. Era o mesmo branco sem fim, aí o cara lá com aquele blazer de comandante, com aquelas negócio aqui no ombro, e aí a placa lá, aeroporto. Era assim, um orçamento muito baixo. Hoje, vamos fazer novela. E naquela época a interpretação deles era mais dramática, eram bocas enormes e não sei. Não é. Isso é uma questão meramente cultural, era a maneira deles interpretarem na época. Obrigado, desculpa. Toda hora eu dou um soco aqui, eu tenho uma raiva disso. Então, aquela interpretação melodramática e não sei o quê, Maria Antonieta, por que você não se casa com Roberto Augusto? Você derrubou o meu café! É tudo com aquelas bocas imensas. Por isso que é legal, isso Mas que vai ser legal. É legal, eu gosto disso, eu acho muito divertido. Os nomes, meu Deus, Os nomes. Adalberto Antônio, Lucrécia Guadalupe. E teve uma novela que eu fiz, que o personagem que eu fazia era um detetive particular. Isso é maravilhoso. Novela se passava no México, personagens todos mexicanos, e o meu detetive particular era um detetive chamado John Seagull. Como assim? Por que ele era John Seagull? Eu acho que nem eles devem levar muito a sério esses nomes, né? Não, se o cara chamar Francisco Eduardo, não vai passar credibilidade para um detetive particular. Tem que ser um nome em inglês, Aí o cara era John Seagull. Então, essas coisas eu me divirto muito. Uma vez eu fiz numa outra novela, eu não tinha nenhum personagem fixo, fazia essas pequenas pontinhas, né, que a gente chama de dobras. Dobras. Tá. Eram dois padres,
E eles resolveram se embrenhar na selva mexicana, tudo no México, tá? Mas selva densa, tipo uma floresta. Eu não sei o que aqueles dois padres foram fazer ali no meio da floresta. Não me pergunte, porque eu só assisti aquele pedacinho. Sei que o tempo foi passando, foi anoitecendo e eles se perderam, eles não conseguiam voltar para a cidade. Começaram a ficar muito assustados, perdido ali no meio daquele mato. E daqui a pouco você ouve assim... Aí eles se assustam e tal, a câmera corta, tinha um leão ali perto deles, um leão deitado. Aí eu perguntei para a diretora de dublagem, o diretor de dublagem, ele assiste o episódio inteiro antes, até para poder escalar o elenco, ele sabe da história toda. Aí eu perguntei para a diretora, vem cá, o que esse leão tá fazendo aí? Ele fugiu do circo, do zoológico? Ela falou, não, ele tá aí, tá aí. Botaram aí. Eu pensei assim... Se você parar para pensar, faz sentido, porque o leão é um típico representante da fauna mexicana. Claro. A zebra, o canguru, né? Eu falei, pô, vai aparecer aí um hipopótamo. Vai aparecer um hipopótamo mexicano aí a qualquer momento. E mariachi ainda, um hipopótamo mariachi. Então, essas são as coisas ingênuas que tinham na época, nessas novelas mais antigas, mas que são, para mim, são um negócio assim delicioso. Eu acho muito divertido. Você fala das novelas, mas já vi muito filme assim que eu tô assistindo, de repente, quando eu vejo, tá na Amazônia, um leão, eu falo, mas... Da onde veio esse leão? Você acaba pulando ali, onde você entrou primeiro na dublagem? Eu entrei na Cinevídeo, que era esse estúdio. Cinevídeo não tem nada a ver... Perdão, Telecine. Era um estúdio de dublagem chamado Telecine, não tem nada a ver com os canais Telecine. É porque você, quando convertia um filme que foi filmado em película, aquele negócio quadro a quadro, aquelas fitas mesmo com fotografias, você quando convertia aquilo para fita magnética, igual a fita cassete, só que usada para vídeo. Pesquisar muita coisa nesse episódio. Assiste esse episódio com o Google aberto. Esse processo de conversão da película para a fita magnética se chama telecinagem, Telecine. Então os canais Telecine têm esse nome, o estúdio tinha esse nome. E foi nesse estúdio onde eu vi a Miriam Fischer. Fiz curso de dublagem, foi onde eu fiz o meu primeiro trabalho. E o dono do estúdio, ele era um uruguaio, ele tinha um sotaque muito forte. E me chamou, me telefonou, Sérgio, você pode fazer um horário com a gente no dia tal? Ah, sim. Aí, quando eu cheguei lá, ele me recebeu, esse filme que tá aí, tem vários scripts de vários filmes que estão sendo feitos. Pega esse aí, o filme se chama... Chantara Sonse. Chantara Sonse. Taxa. E aí eu tenho até que procurar, eu estava comentando isso no evento de ontem lá, eu tenho que ver esse filme, porque foi meu primeiro trabalho. E você não viu, né? Não vi até hoje. Hoje deve ser fácil de achar, né? Streaming, YouTube, Chantara Sonse. Ele não jantou o filme. E foi escolhido assim, né? Tipo, tá aqui... Mas era para dobras, né? Porque eu estava começando, eu ainda... Ele não sabia que que era o meu primeiro filme, mas ele sabia que eu estava começando na dublagem. Então, ele me ligou. O processo é assim mesmo. Você se apresenta, o cara ouve a sua voz, o diretor ouve a sua voz. Ele tem aquela... Bom, esse padrão de voz aqui, ele anota, ele faz umas anotações. Então, quando aparece uma produção, tem personagem assim, Garçom 2, Policial 3 e tal, a faixa etária, não sei o quê, sei lá, aparência, essa voz acho que vai encaixar bem. Aí eles escalam a gente. Desculpa, e esse é o que vocês chamam de teste de voz? Não. Como é que é um teste de voz? Teste de voz geralmente é para personagens... mais importantes numa produção, para protagonistas e coisas assim. Não é sempre que acontece, protagonistas de séries também. Por serem personagens importantes, a pessoa que vai dublar, ela já tem que ter uma desenvoltura boa na dublagem. Esse é um dos requisitos. Não vai botar um cara que está começando a dublar para pegar o protagonista, é uma coisa muito complexa. Talent. Não, a gente pode falar disso também. Já. Então, o cara, o diretor de dublagem, ele assiste o filme, ele vê quem são esses personagens e aí ele chama 3 dubladores que ele acha que podem se encaixar naquele perfil. Faz o teste com 3, pega uma cena e 3 dubladores fazem aquele teste. Pode acontecer de, tipo, ligarem pra você, Sérgio, esse aqui é só você, que a pessoa já falou... Sim,
É muito comum também de você ter Porque o diretor também já conhece, né, o trabalho. Sim. Tá. Eu tenho quase certeza que o Mordecai é que tem muito tempo, mas eu tenho quase certeza que eu não fiz teste para o Mordecai. Eu fui escolhido, assim, o diretor falou, o cliente, o dono do produto, o dono da série, ele não pediu o teste de voz, deixou a critério do diretor de dublagem, isso acontece. E o diretor escala baseado, ele tem que conhecer o elenco todo que existe na cidade, no caso. Você lembra quem foi o diretor? Sim, foi o Dário de Castro. Dário, a gente tem que te agradecer demais, cara. Obrigado por ter colocado esse cara no Mordecai. Rapaz, eu vou fazer uma brincadeira muito horrível aqui, mas eu não posso perder a piada. Vamos lá, vamos ser cancelados. Vamos ser cancelados. Bernardo! Eu vou pedir para você fazer esse agradecimento ou em casa de noite antes de dormir ou numa igreja, porque o Dário já é falecido. Puxa. Ele não vai ouvir esse nosso, esse nosso papo. Então a gente deixa agradecimento póstumo, então. Isso. Aliás, póstumos. Grande dublador que nós perdemos na época da pandemia. Aliás, na época da pandemia mudou bastante o cenário da dublagem, né? Perdemos o Júlio Chaves. Nossa, sim. Grandes dubladores por causa de Covid e por causa de efeitos colaterais de vacina. Enfim, é um assunto complexo, mas assim, grandes dubladores que nós perdemos nessa época de pandemia. Grandes dubladores. Eu lembro que realmente estava difícil até de acompanhar, né? Eu tomava... tanto que até hoje, é aquele negócio, quando eu vejo alguns dubladores que eu conhecia lá dos anos 2010, por aí, eu falo, pô, mas não tá mais aqui com a gente, né? A gente toma uns sustos ali. Mas eu tenho que dizer, voltando ali, que a escolha... Eu não consigo imaginar o Mordecai com outra voz. Eu assisti no original, não parecido, dá. né? Então, eu não consigo... A interpretação é diferente, mas a voz é mais ou menos parecida. Aquele negócio de falar assim, a voz do cara é mais ou menos parecida. Não é idêntica, porque somos pessoas diferentes, mas a voz, ela lembra um pouco. Sim. Mas pelo timbre. A interpretação é um pouco mais linear, digamos assim. E tem várias dublagens que tem... Quando você ouve o original, você fica chocado. Você fala, não é possível. Essa voz original, você vê os Simpsons. O Homer Simpson original, ele não tem a menor graça. É um negócio sem sal. E o Valdir Santana, que dublava ele, o cara botou um molho ali, maravilhoso. Já que a gente tá indo por aí, eu sei que a gente tá na sua história no meio da dublagem, mas vamos puxar um pouquinho. Por que você acha que tem tanta gente... eu gosto de assistir filme no original em inglês, filme original em inglês. A dublagem, eu acho ela acessível. Sim. Porque sem dublagem eu não teria conhecido os tantos de filmes, séries que eu conheço, porque eu não falo inglês a ponto de entender uma série ali. Sim. E fora a questão dos outros idiomas, né, que a gente estava falando há pouco. Eu jamais conseguiria assistir os animes que eu assisto e tantas outras coisas. Por que tanta gente, quando vai falar de filme, você assiste filme dublado como se isso fosse um crime capital, como se eu estivesse esfaqueando alguém. E é um trabalho tão sério. E a gente agora tem a ameaça da IA, né, vindo por aí. Como que é isso? Mas vocês têm que idade? Eu tenho 47. 47. 38. Tá. Eu não queria ficar revelando essas coisas. Não, tô brincando. O Bernardo tem 42. 20. Tá. Então, eu não sei qual a idade de cada um, mas assim, só para situar vocês, antigamente, antes de existir TV a cabo, ou quando surgiu a TV a cabo, que você tinha algumas produções dubladas e outras com som original legendado, isso era uma questão cultural, uma questão cretino-cultural. As pessoas achavam bacana dizer, não, eu só assisto com som original, porque eu acho que a dublagem, ela mutila o trabalho original do ator. Aí eu penso assim, se mutila, então assista ao filme sem legenda. Que tinha como desligar a legenda, porque está mutilando a imagem. Sim. Essa é a minha opinião. Se mutila, se a pessoa é tão sensível assim a mutilações do trabalho do outro, então assista sem legenda. Vai assistir novela turca sem legenda. Vai assistir anime sem legenda, né? Para não mutilar, pelo amor de Deus, não pode mutilar. Então, isso era uma coisa muito forte no começo da TV por assinatura, muito forte. Eu uma vez estava ensaiando um show na casa de uns amigos, a gente estava na sala de estar, ensaiando era música, um grupo vocal que eu participava. Estávamos ensaiando lá, aí daqui a pouco entra a mãe do cara que morava lá, ela veio do quarto dela para anunciar pra gente,
gente, vocês vão me dar licença, mas eu vou agora voltar pro quarto para assistir o jornal da BBC. Cara, ela devia estar se sentindo importantíssima assistindo o jornal da BBC. Afinal de contas, as mesmas notícias que passam no Jornal Nacional, apresentadas na BBC, elas ficam muito melhores, né? Claro, claro. Nossa! Ela fez questão de vir na sala comunicar a gente que ela ia assistir o jornal da BBC. Então, era um aspecto cultural muito forte. Tá. A dublagem era uma coisa execrável e era mesmo, na cabeça das pessoas, elas achavam chique falar que só assistiam filme legendado, né? Legendado, com som original. Hoje, isso é, assim, um milésimo do que existia. Hoje as pessoas valorizam a dublagem de uma maneira... Eu não sei, eu acho que essa virada começou quando surgiram as redes sociais. Sim. Que as pessoas passaram a conhecer a nossa cara também. Você acha que isso ajudou bastante? Eu acho que ajudou muito. Eu acho que ajudou muito. E hoje, por que tem gente que prefere assistir com o som original? Aí eu pergunto, por que você gosta de lasanha e eu não gosto de lasanha? Tá. Gosto, Aí é gosto, é uma opção. E eu entendo que cada pessoa tem o seu gosto, tem direito a preferir de uma forma ou de outra, por qualquer motivo que seja. E hoje a gente está numa situação ideal, porque o cara, se quiser, ele pega controle remoto, ele bota dublado. Se ele não quer, ele bota com som original. Se ele quiser, ele liga a legenda. Se ele quiser, ele desliga a legenda. Então ele tem a opção de escolher. Sim. Na minha opinião, essa é um ambiente ideal. Hoje a gente tem essa facilidade. Então, se o cara ele gosta de fato de ver com o som original, ele tem essa opção. Se ele curte o filme dublado, ele tem a opção de ter dublado, porque hoje tudo é dublado. Mas, desculpa, termina. Antigamente, só determinados lançamentos, determinadas animações iam para o cinema dublado. Não eram todas. Aí, depois de um tempo, passaram a ser todas as animações, quando iam para o cinema, tinha a versão dublada também. E hoje, qualquer filme tem a sua versão dublada também. Eu te cortei, desculpa. Não. Eu acho que também algumas dublagens que ficaram muito emblemáticas ajudam nesse processo de que a gente olhe para as dublagens como algo e reconhecer o trabalho, falar, puxa, é um trampo lascado, um trampo muito difícil, vale a pena reconhecer e aí dar esse bom nos dubladores. Com certeza. Eu acho que, sei lá, eu sempre cito que eu assisto e eu faço questão, eu nunca ouvi no original, nem sei se tem como, e também não faz sentido assistir no original, que é um anime Yu Yu Hakusho. Porque ela é uma... porque é um clássico. Ela é... Cara, ela foi, sei lá, muito bem feita. Muito bem feita. E... teve um episódio, né? Uma vez, um amigo meu falou assim, vai sair um novo anime, chama One Punch Man. Os caras estão querendo gravar do mesmo jeito que foi gravado o Yu Yu Hakusho. Show! Eu também nunca ouvi no original. Eu não sei como é no original. Eu só assisto dublado. Porque é isso, porque eu quero ver a interpretação nossa. E o molho nosso, e é daí que vem a expressão versão brasileira. Por que você nunca ouviu falar tradução Herbert Richards? Porque o texto, quando a gente está trabalhando no estúdio, a gente faz pequenas adaptações no texto justamente para trazer a nossa realidade. Por isso que é versão, ele não é uma tradução literal. Não pode ser por dois motivos. Primeiro, pela questão do comprimento, do tamanho das falas, que em cada idioma vai ser diferente. A gente precisa encolher falas ou aumentar falas, mas o principal é para botar essa característica brasileira. Da hora. Foi no Yu Yu Hakusho que tem um famoso taca-mãe pra ver se Kika. Cara, isso é maravilhoso. Imagina se o japonês vai falar taca-mãe pra ver se Kika. E ele assistindo aquilo, legendado em japonês, dublado em português. Taca-mãe. Taca-mãe. Imagina um japonês vendo o Yu Yu dublado em português, o japonês não fala português, então ele bota lá a legenda em japonês. Taca-mãe pra ver se Kika. O que é isso?
O japonês vai perguntar, mas o que é isso? Por que o cara falou isso? Takamento desse Kika. Então, é a nossa cultura que está ali. Sim. Para os japoneses isso não faz o menor sentido. Para o americano... E deixa gostoso de assistir. Sim, é a mesma coisa do ceboso, do Asal. Ceboso. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Porra, aquilo é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. O maravilhoso é que no final eles montam um musical. Isso é muito bom. Por isso que é maravilhoso. Mas assim, eu não faço ideia do que ele dizia no original, que no português virou, manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Eu não sei o que ele falou ali. Muito bom. Mas certamente é alguma piada, porque quando ele... Então, manda esse treco de volta, senão o bicho pega. E aí dá aquele close em vários monstros, que ele olhando assim, né? Um olhando, o outro olhando. Aquilo é uma piada. É uma piada que no inglês certamente funciona como piada, e se a gente traduzisse para o português não ia ter graça. Não ia ter graça. Talvez nem sentido, né? Foi que a gente já viu. Ceboso. Como é que é? Xinga, mas não ofende, mas esse não... No mato português. No mato português, no assassino português. Ofende, mas... isso é maravilhoso. Maravilhoso. No inglês... Eu não sei o que tinha ali, mas eu tô doido para destruir esse microfone aqui. Então, tem muita piada no inglês que você não pode simplesmente traduzir. Você já teve liberdade, assim, na hora? Você viu uma coisa e soltou um ali que o diretor falou, nossa, gostei disso, não tem? Com certeza, eu não vou saber te dizer qual, mas até porque a gente nunca faz isso direto. Você assiste a cena para ver o ritmo da fala e a intenção, a emoção do cara ali. Aí depois assiste uma segunda vez, já vai fazendo anotações no texto, riscando uma outra palavra porque a frase está comprida demais, ou trocando uma coisinha aqui. E quando você quer mudar de fato uma frase para botar um negócio desse, as ideias vêm, as ideias surgem. Aí eu primeiro consulto o diretor, falo, posso trocar isso aqui? Em vez de botar blá, 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 botar blé, blé, blé. Porra, boa, pode botar. Então é tudo feito assim, em equipe. Eu, diretor, e o técnico, que é o cara que está ali operando o computador, que é quem solta a imagem, bota para gravar, está com o ouvido ligado. O técnico também dá muitas sugestões para a gente. Porra, vocês podiam botar... Porra, genial. Então, são sempre os três ali, trocando figurinha. E eu me pergunto como é que surgiu os tiras nisso. Os tiras. Como esse tira para casar com cops, né? Eu não sei, porque eu não... isso é coisa de dublagem muito antiga, né? Dos primórdios da dublagem. Do tempo que tudo era mato. Hein? Do tempo que tudo era mato. Tudo era mato. E assim... Tem muitas expressões em filmes antigos, em desenhos antigos, macacos me mordam. É verdade! Pelas barbas de Netuno, eu não sei de onde surgiu isso. O cara já tá muito animado, né? Bota pelas barbas de Netuno aí, tá? Então, assim, eu acredito que ninguém falava essas coisas na rua, assim, no dia a dia. Pelas barbas de Netuno, não fala uma bobagem dessa. Macacos me mordam. Mas na televisão apareceu, na dublagem apareceu. Eu não sei como essas expressões surgiram. Muito doido isso. Falo. Nessas alterações pequenas, os diretores, eles são receptivos, assim, via de regra? Eles ouvem vocês? Sempre ouvem. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente vai fazer um trabalho, sei lá, surgir alguma coisa, o diretor fala assim, não, a gente não pode mudar nada nesse texto, por solicitação do cliente. Contratual. O cliente já recebeu a tradução do texto, fez as modificações que queria e não podemos mudar nada, a não ser que seja um erro de digitação, um erro de concordância, que o cara escreveu errado, alguma coisa, aí tudo bem. Mas não podemos mudar nada. Às vezes a gente recebe essas instruções... E muitas vezes também, aí uma pergunta que as pessoas fazem muito pra gente, por que não fala palavrão? Porque a clássica cena do Stallone Cobra, né? Seu cocô. Seu cocô. O filme se passa dentro de um presídio assim, barra pesadíssima. Droga! Droga! Seu bolas! Bolas! Por quê? Muito. Eu desenterrei. Ora bolas é antigo também. Macacos me mordam. Você tirar essa aí foi do balacobaco. Então, em grande parte, acreditem por uma questão de legislação de cada país. O que acontece? O cara manda o filme para ser dublado aqui no Brasil e para ser exibido aqui no Brasil.
sei lá, a Warner. Pegando como exemplo, podia ser a DreamWorks, qualquer um. Né? E eles não têm definido ainda o horário em que esse filme vai ser exibido. Então tem a questão da lei, da classificação etária. De repente eles decidem que vão passar um filme às 14h. Filme com um monte de cena de droga, de sexo, palavrões pesadíssimos. Então essas cenas são inclusive cortadas aqui. O cara, quando vê o filme original, ele às vezes tem cenas que você, quando está assistindo na televisão por assinatura, não tem determinadas cenas, e esse linguajar, ele fica assim meio falso, né? O presidiário lá falando droga, né? O cara acabou de ser estuprado lá no presídio, fala droga. Eu não ia falar isso. Mas é por uma questão da legislação do país. O cara ele ainda não tem definido em que horário que aquele programa vai passar. Então tem que ser feito de forma a que ele possa ser exibido em qualquer horário. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi um palavrão da boca do Schwarzenegger, que não era o Schwarzenegger, eu não vou lembrar quem que estava dublando ele, mas ele falou um palavrão que ele estava caçando um demônio, né? O demônio caçando ele, uma coisa assim. Eu falei, nossa, se fala palavrão na dublagem. Foi uma das primeiras vezes que eu vi ali. Eu, quando entrei em estúdio, o South Park, fizeram uma longa-metragem do South Park, não sei se vocês assistiram, mas eu dublei o Saddam Hussein. No South Park. Eu nunca tinha assistido South Park. Entrei no estúdio, o Saddam Hussein é a casa do diabo. Tem o diabo lá e eles são... São os aferzinhos, né? Exato. Aí eu entrei lá, cheguei na bancada, primeiras frases assim, uns palavrões assim, pesados. Eu fui lá ensaiar, virei pro diretor, vem cá. Eu posso falar isso que está escrito? A gente logo pergunta. Não, troca, substitui. Ele falou, não só pode, como deve. Olha, você falou finalmente. É filosofia do desenho. O desenho passa tarde sempre e faz parte do desenho. Acho que ele chama, o Saddam chama o diabo de minha putinha. Minha putinha, exatamente. E vai que vai, né? Fora outras coisas aí. Eu não sei que horas a pessoa vai assistir esse podcast, se assistir às 14h, enfim. Mas a mudança na dublagem, né? Ela vem... A dublagem brasileira, todo mundo fala que é uma das melhores do mundo. Por que se fala isso? Por conta dessas mudanças, dessa evolução? Porque, realmente, quando a gente assiste um filme antigo, a dublagem era boa, mas você ainda sente aquela voz que no tempo que fazia todo mundo dentro do estúdio junto. Era maravilhoso. Era maravilhoso? Era muito. Vou até mudar minha pergunta agora. Por quê? Era muito bom. Tecnicamente, como é feito... Tem problema, depois a gente volta lá. Tecnicamente, você dublar com um computador, como é hoje, é o melhor dos mundos. Cada dublador entra sozinho no estúdio. Entra um, sai o outro. Entra um, sai o outro. Isso, tecnicamente, você fala ali na equalização, na hora de fazer... Exatamente. A minha voz falada, normalmente, ela não é uma voz muito alta. É uma voz um pouco baixa. E tem pessoas que naturalmente falam mais alto. Então, quando a gente ficava junto ali na bancada, todo mundo junto do microfone, a gente tinha uma preocupação, não, você fala mais alto, fica um pouco mais afastado no microfone, a gente se posiciona uma escapada. Era uma coisa bem mais complexa. E tinha assim séries tipo Plantão Médico, aquela ER, né? Se passa na emergência de um hospital. Ali ainda era todo mundo junto? Era todo mundo junto. Eu cheguei a gravar aquilo na Herbert. Era uma coisa de enlouquecer. Porque entrava aquela maca no hospital, aquela emergência. O cara tá todo estourado, levou 50 tiros, mas ainda respira. E aí aquele monte de paramédico em volta da maca, correndo com a maca. E o cara fala, 10 miligramas de ciclina. Aí, puta que pariu, que merda de palavra é essa? E você não consegue. E aí um fala e o outro fala por cima do outro, e o outro falando por cima do outro. Um tropeçou, volta. Todo mundo tem que fazer de novo aquela confusão. Então era extremamente complexo. Sim. E hoje, se eu errar, eu refaço a minha fala, porque os outros já gravaram e tá tudo certinho dos outros. Entendeu? Eu refaço. Se vira para sincronizar tudo isso daí, né? Não tem nem essa preocupação, porque ele abre no computador, tem um programa chamado Pro Tools. Sim. O cara, ele abre... Sim.
tantos canais de voz quanto forem as pessoas presentes na cena. Então tem um canal para minha voz, um canal onde você vai gravar a sua, um canal onde o Wellington vai gravar a dele. Poxa, ele acertou de primeira, hein, cara? Não, tem um canal onde o Nem Fui Pra Aula vai falar. Ih, não, li errado. Então, ele abre um canal para cada um. O diretor tá ali de olho naquela coisa da interpretação, do sincronismo, não sei o que, tá fora, vamos de novo. Aí o tropeço na fala é tranquilo. Então, tecnicamente, é muito melhor. E aí, no fim das contas, todo mundo saiu com um nível de voz mais ou menos aqui. A minha voz está um pouquinho mais baixa. Na mixagem, o cara dá um ganho e resolveu tudo, né? Só que é muito mais frio. Artisticamente, você ter uma pessoa do teu lado, você trocando figurinha com a pessoa do lado, acredite, isso muda muito. Como se você está realmente atuando com uma pessoa, né? Você está atuando com uma pessoa, que nem no rádio teatro. Você tem a cena lá, a cena já está pronta, você está vendo aquela situação, você está dentro daquela, você se coloca dentro daquela situação e a pessoa está falando com você na hora. Tá. Entendeu? Então, artisticamente, é muito mais prazeroso. Rola até de você virar para a pessoa e falar olhando para a pessoa. Você não pode desviar muito para né? Não sair assim do eixo do microfone, mas dava aquela olhadinha e tal, era muito bom. E aí era o seguinte, aquela cena com, sei lá, uma mesa de reunião. 15 pessoas ali na empresa e tal. Ok, então eu vou levar o relatório aqui para a secretária despachar e tal. Tá todo mundo ali em volta da bancada. E esse cara que estava falando que vai levar o relatório, ele ia se afastando da bancada, ele ia andando lá para o fundo do estúdio, porque só a voz dele tinha que ir diminuindo. Só tinha um canal para gravar todas as vozes. Entendi. Era um canal só onde todas as vozes estavam presentes. Então o cara se afastava do microfone, era todo muito artesanal. Né? Esse primeiro trabalho que eu assisti a Miriam Fischer gravando, quando eu fiquei interessado na dublagem, era um filme em que ela era mãe de uma criança que, andando no quintal da casa, caiu num buraco. Isso é um fato verídico, isso aconteceu. A criança ficou entalada lá no fundo do poço. E os caras, os socorristas, eles não podiam alargar o poço, porque podia desmoronar tudo em cima da menina. Cavaram um outro poço paralelo e aí fizeram uma passagem. Então, a Miriam Fischer, no Resgate de Jéssica, quando aparecia assim a câmera dentro do buraco e que você via a mãe lá falando com a filha, calma, filhinha, mamãe tá aqui, a gente já vai tirar daí, tem aquela reverberação do poço ali, enfim, a voz era modificada, a gente não tinha efeitos digitais, isso não existia. O que ela usava ali? Olha, é um negócio muito interessante. A lata de refrigerante, que eles tiraram a tampa, arrancaram fora a tampa. E ela falava aqui dentro, calma, filhinha, não sei o quê. E aí isso já modificava a voz quando a câmera estava lá dentro do buraco. Ô, filhinha, não fica assim e tal. Era muito legal. É um processo muito artesanal, muito criativo. O Foley rodava até ao vivo. O Foley rolava ao vivo. Porque às vezes... Foley são os efeitos, né? Ruídos, porta batendo, coisa assim. Tem uma moldurazinha com uma porta só para você bater a porta. Da hora. Aí eu vou puxar de novo. Vou puxar agora aquele gancho que tava... Com essa IA entrando aí de dublagem, a gente viu o comercial do Will Smith, né? Inacreditável aqui. Impressionante, assustador. A gente tem um movimento que tá, inclusive, eu acho que estava no congresso lá em Brasília, né? Dublagem Viva. Dublagem Viva, esse mesmo nome, né? Exatamente. Como é que é isso para os dubladores agora? É um problema que está sendo discutido, está sendo debatido, inclusive no Congresso Nacional, e é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro? No mundo inteiro, porque o que acontece? No momento, o que está em evidência, o que está saltando aos olhos, é a dublagem. É o que salta aos olhos. Mas se a gente parar para pensar, negócio de chat GPT e outros programas aí de inteligência artificial, se você parar para pensar, num médio prazo, praticamente qualquer atividade humana, qualquer atividade econômica exercida por humanos, vai poder ser substituído por uma máquina, por um computador. Então, assim, o cara chega lá,
Eu quero construir um prédio de 5 pavimentos, tem um terreno de 20 metros por 50, quero um prédio de 5 pavimentos com 2 unidades, o cara entra com isso. E vamos chamar de chat GPT, tá? Eu vou querer um quarto de tantos metros quadrados, o outro não sei o que, vai ser suíte, nesse quarto eu vou querer 5 tomadas, perto da posição onde vai ficar, o cara entra com aquilo, eu trouxe, despeja ali todo o material que ele vai precisar comprar, faz cálculo estrutural, para que o engenheiro, para que o arquiteto, entendeu? Assim, você consegue vislumbrar isso no médio prazo, você consegue vislumbrar isso em quase todas as profissões. Então, no meu entendimento, o que tem que haver, você não pode parar o progresso. É proibido inteligência artificial, você não tem como proibir o progresso de existir. Então, minha percepção da coisa toda, eu acho que você tem que estabelecer limites para o uso dessas novas ferramentas. Isso é uma ferramenta. E é uma ferramenta que pode acabar com a vida de todo mundo. Porque a gente está falando não só dublador, mas todo mundo que circula a dublagem. Todo mundo circula a dublagem, isso no caso específico da dublagem. Parece que no direito isso já é usado. O cara chegar, entrar lá com um processo, já existem as jurisprudências e tal, o cara enfia aquele troço lá e já sai uma sentença. Caramba. Isso parece que já existe aqui no Brasil. Puxa. Entendeu? Então a gente consegue vislumbrar isso para a maioria das profissões que existem atualmente. Antigamente se falava, o cara acendia o poste de rua, querosene, aí chegou a luz elétrica. Vou me revoltar, não pode botar luz elétrica. Não, o cara teve que se arrumar uma outra ocupação, porque existiam outras ocupações que ele poderia exercer. Sim. Na medida em que você imagina que todas as ocupações que existem podem ser substituídas por computador, aí o buraco é mais embaixo. Entendeu? Então, cara, ele se torna um eletricista, de repente se torna alguém. Exatamente. Ou vai até buscar outra coisa, vai ser confeiteiro. Sei lá, qualquer coisa. Mas existe, área, né? Existem outras coisas. Hoje o confeiteiro, sei lá, o cara bota lá um braço mecânico, meia dúzia de braço mecânico, e o outro braço mecânico abastece aquelas. Um bota farinha, o outro bota açúcar. Sei lá, tô inventando aqui. Mas eu acho que vai chegar um momento em que vai haver uma regulamentação para o uso da inteligência artificial de uma maneira global, porque você chega num ponto em que a pessoa que detém essa ferramenta, qual o objetivo dela? É ter mais lucros, é ter menos gasto com trabalhadores, com operários, com funcionários, substituir por máquina, isso para ele vai representar mais lucro. Ok, ele está querendo aumentar o lucro dele. Então vamos imaginar aqui um bilhardário, um grande conglomerado que tem uma imensa porção de terra e ele planta algodão, vai uma máquina lá, prepara o solo, joga as sementes, dentro de uma estufa de proporções descomunais, com temperatura controlada por computador. A máquina que vai preparando o chão é autônoma, satélite controla ela, GPS, ela vai botando lá as sementinhas, bonito, e as outras máquinas vão irrigando, controlando temperatura, nutrientes, ok. Aí daqui a pouco aquelas plantas, elas floresceram e tal, aí deu algodão. Passa uma colheitadeira automatizada também, GPS, cata aquele algodão todo, joga num caminhão automatizado que leva aquele algodão para uma grande indústria. Também. Vai ser processado, aquilo virou tecido e outras máquinas vão produzir a camisa, que é levada para um galpão, tudo robotizado. Ok. E aquilo vai ser colocado num site para vender. O cara não teve contato humano nenhum, produziu aquela camisa, vai botar para vender. Quem vai comprar? Exatamente. Quem vai comprar? Ninguém tem emprego, ninguém tem fonte de renda. A outra ponta ela não existe. Exatamente. Então, em algum momento, vai ter que haver uma discussão em cima disso. A discussão já existe, mas vai ter que haver uma regulamentação, porque senão chega num beco sem saída. E é interessante até para esses bilionários pensar isso, né? Colocar isso, né? Porque se não existe outro lado para comprar, para que eu vou... Exato. Você me lembrou uma conversa que eu tive com um amigo meu há muitos anos atrás. O Estado de São Paulo tinha comprado uma máquina enorme, carésima, maravilhosa, de separar lixo. E ela conseguia separar lixo, assim, numa proporção que o olho humano não consegue. Então, olha só que maravilhoso. Ele falou, não, essa máquina é um lixo, cara. Por quê? Porque
uma máquina que custou tanto está tirando os empregos de um incontável número de pessoas que, mas elas não separam perfeitamente. Mas não é sobre separar perfeitamente ou não, mas é sobre gerar renda. As pessoas precisam ter empregos para gerar consumo, porque senão esse bilhardário, ele não vai gastar com quem? Ele vai ser mais bilhardário. O dinheiro que ele vai receber, ele não vai conseguir, ele não vai receber, porque não tem quem compra o produto do cara. Esse é o ponto. É isso. Então, a gente... E eu concordo muito com você, porque a gente tem... vamos automatizar, vamos fazer não sei o quê, vamos lá. Ok. Tá, muito legal, mas e quem vai comprar essas coisas se eu não vou ter emprego? Tem que ter limite, tem que ser estabelecido. É aquela velha história. Você não pode proibir a espécie humana de gerar desenvolvimento. Né? O desenvolvimento ele é contínuo, as coisas vão surgindo para nos propiciarem uma condição de vida melhor. Mais segurança no trabalho e coisas do gênero, ok. Menor esforço para conseguir melhores resultados, aumenta a produtividade, bacana, mas você não pode simplesmente eliminar tudo. Todos os postos de trabalho que existem em todas as profissões, senão é o que você fala, Alberto. Eu li até esses dias, eu não vou reproduzir a frase do mesmo jeito, mas era algo assim: eu quero que a inteligência artificial lave a minha louça para eu ter mais tempo para assistir arte. Eu não quero que a inteligência artificial faça arte para mim para eu ter mais tempo para lavar a louça. Boa. Poxa, muito bom. É sobre isso. Camiseta. E, cara, é uma frase simples. Sim. Mas ela resume tanto. Porque, nossa, inteligência artificial não tá legal. Ela é legal, ela tem os seus benefícios, mas... Sim, a gente quer facilidades na vida, né? Exatamente. Eu não sou o cara que, eu vou pegar aqui a minha carruagem para me dizer... Não, eu gosto de carro, eu gosto de celular, mas... Pera. Como a gente vai estabelecer esses limites? Isso é o que está sendo debatido. E a discussão está evoluindo lá em Brasília? Está evoluindo, está indo bem. Assim, não vou saber dar detalhes para você, mas a coisa já passou por várias etapas, está caminhando bem. Tá. Vou virar agora a mesa de novo, né? Porque a gente vai falar de personagem. Eu acho que todo dublador sempre tem que perguntar qual é o seu personagem favorito? Faz a voz de não sei quem. Bem, vou falar. Mordecai não tem como não falar, né? Mordecai, pelo amor de Deus. Né? E o Michael Wazowski. Wazowski tá ali. Mas antes de chegar nesses dois aí, eu tava assistindo uma série X, né? A série O Mentalista. E, Sérgio, sua voz está em quase todos os episódios. Pois é, isso. O que são essas pontas? Como é que funciona isso? Porque você já foi o cara que falou, bom, o corpo não foi encontrado ali, já foi policial, você já foi investigador, você já foi porteiro, você já foi cozinheiro. Eu falo, meu Deus do céu, o cara tá em tudo. E eu não consigo. E às vezes eu olho assim e falo, Mordecai tá aqui. Muita gente fala, agora você imagina a gente, nós que conhecemos todos os dubladores, pelo menos do Rio de Janeiro, eu conheço todos os dubladores. Hoje não tanto, porque tem muito dublador novo no mercado. Mas assim, de uma forma genérica, conheço todos os dubladores do Rio de Janeiro. É uma coisa complicada eu assistir filme na televisão, assistir qualquer coisa na televisão, porque me distrai. Eu tô assistindo lá, aí não me vem o nome, e aí eu me distraio da cena. Toda hora, e eu não fico prestando atenção, fulano de tal, ciclano, não sei o que, fulana e tal. Eu não fico prestando atenção, é inconsciente. O negócio chama a minha atenção. E aí, você conhece as pessoas, não tem jeito. Ele não consegue se divertir assistindo o filme, ele fica... assim, não me divirto tanto quanto gostaria, mas me divirto do mesmo jeito. E tem coisas que são hilárias, né? Essas coisas aí, taca a mãe pra ver se quica, ceboso. Aí você vai pegando ali. Mas essas pontinhas todas, geralmente acontece... E a minha pergunta quando isso acontece, por exemplo, nessa série, vem um pacote inteiro e você grava vários episódios, porque são pontinhas, né? Sim. Ou cada dia você tem que ir gravar uma pontinha. Como é que é o fluxo de trabalho, basicamente? Quando é uma série, geralmente vem 2 ou mais episódios, são levas que chegam. O Only Murders in the Building, que a gente estava falando, cada temporada tem, se eu não me engano, 10 episódios. E chegam de 2 em 2. Então a gente grava 2 episódios, aí, sei lá, semana seguinte, ou daqui a 2 semanas, gravo mais 2, que eles vão chegando aos poucos pra gente. Eu ia falar uma coisa... Às vezes chegam levas maiores,
Às vezes são produções que têm episódios menores, animações de 10 minutos e tal. Aí você consegue fazer vários episódios num período não tão grande. Usar o tempo ali para poder fazer. Exatamente. E Mordecai, como é que é essa criatura na tua vida? Cara, eu acho maravilhoso, eu acho o desenho maravilhoso. E antigamente... Maravilhoso para não dizer que é completamente lunático, né? É muito doido. Cara, tem um episódio... Paz, cheiro de café é uma coisa mortal. Meu amigo ouvinte. Do Mordecai falando isso. Cara, tão um cheiro de café. Tinham que inventar um café tão gostoso quanto o cheiro, porque o café não é tão gostoso assim. É gostoso, mas o cheiro... Realmente. Produção, depois dessa, traz um café pra ele. Obrigado. E é o que eu digo, não acho café uma coisa... Nossa, eu preciso de um café, que delícia. É gostoso? É gostoso. Agora, eu brinco muito, eu falo que o cheiro é ensurdecedor. Cheiro de café é ensurdecedor. Eu fico todo arrependido. Cheiro, nossa senhora, tomou conta aqui do estúdio. Você vê que foi um cafezinho. Nossa, é uma coisa muito louca. Que eu tava falando, Mordecai. Que a série é mais louca. Perdeu o assunto, né? A série é louca. Totalmente alucinado. Eu não sei como é que é o processo criativo dessas pessoas. Primeiro, para você criar uma série em que o núcleo principal é formado por uma ave... Aliás, existe, viu? O Mordecai existe, um passarinho. É um azul. Lindo, bicho. É lindo, bicho. Aí o cara, vamos fazer uma série animada? Vamos fazer uma coisa bem doida? Vamos? Ok, bacana. O chefe dos caras é um baleiro. Uma maquininha, você bota moeda para tirar balinha, para tirar chiclete. E uma ave e um guaxinim, ok. Desenho animado, os bichos falam. Já tá acostumado. Mas um baleiro, o outro é um pirulito velho. O outro é um fantasma, tem formato de luva. O outro é um bicho lá que parece o abominável Homem das Neves, mas ele anda pulando. Quem é que inventa o negócio? Como é que é esse processo criativo? Eu queria conhecer alguém com processo criativo. Eu acho que devem rolar muitas drogas ilícitas. Não é possível. Ali não é dadaísmo, ali é piradismo. Uma pessoa normal não cria um negócio. Você já viu o piloto dele? O piloto em preto e branco? Não. Ele fez o piloto. Muito obrigado. Muito doido, porque é o seguinte... são dois amigos num AMPM, né? Aquelas lojinhas de conveniência. E os caras estão assim, um oferece doce pro outro. E na hora que ele oferece doce pro outro, o doce tá batizado de LSD. Isso no apenas um show? No apenas um show original, que é rascunha, é preto e branco. Como se fosse um storyboard. Tipo storyboard, isso. E aí, o cara tá chupando, na hora que ele olha pro outro, ele tá com forma de baleiro, que é o... Nossa, esqueci o nome. É o Benson. Ele tá com... Na hora que o outro olha, o outro é o Mordecai. Os dois primeiros... Aí explica a coisa toda. Vai ver que ele estava sob efeito e resolveu representar aquilo ali. Ele olhou pro amigo dele e viu um baleiro. Cara, vou fazer um personagem aqui que vai ser Vou fazer um desenho e não é pra criança, mas... E é muito legal, da hora. E dublar isso tudo. Cara, aquele do toque pro celular é um curta. Do toque pro celular. Um toque pro seu celular. Fica lá rodando. O que é aquilo? O que é aquilo? Como é que é? Cara, acho que é o Rigby que dá a ideia. Acho que a gente podia compor uma música de sucesso. Cara, como é que a gente vai compor uma música de sucesso? A gente faz, mas não dá pra compor uma música de sucesso. Dá sim. Pirulito, sim. Dá pra fazer uma música... Dá sim! Cara, é muito doido! Então vamos fazer um toque pro celular! Um toque pro seu celular! E fica os dois pulando e rodando com a mão pendurada assim, que nem aqueles sapateados irlandeses que o cara fica com o braço pendurado. Cara, aquilo é muito engraçado. E o outro dos astronautas. Nossa, aqueles trocam de lugar da pessoa lá... Que eles querem ser astronautas. O episódio, para quem não assistiu, começa uma lanchonete, uma fila quilométrica saindo da lanchonete. Tá tendo alguma coisa lá que eu não lembro o que é. De um jeito que você não sabe como termina, né? É muito doido. E aí o cara
Daqui a pouco eles estão lá na fila, tem alguma promoção, algum desafio, e de repente do nada aparecem 2 astronautas, capacete debaixo do braço, vestido de astronauta, e eles furam a fila, eles entram assim. Aí o Ridley, por que eles furaram a fila? Só porque sou astronauta? Pô, sacanagem. Vamos lá, vamos dizer que nós somos astronautas também. E eles vão, aí o cara, não pode entrar. Mas nós somos astronautas. Tá bom, pode entrar. Assim, resolvido. Aí eles, e agora o que a gente faz? Porra, vamos sentar na mesa com eles. Senão alguém pode ter visto. Aí sentam na mesa lá com os astronautas. Quem são vocês? Nós somos astronautas. É mesmo? Onde é que vocês trabalham e tal? Aí, no fim das contas, eles falam assim, olha, a gente está indo para o centro espacial, vocês querem uma carona? Vamos lá. Aí saem da lanchonete e vão para o estacionamento. No estacionamento tem um módulo lunar. Eles entram no módulo lunar, o módulo decola, atravessa a rua e pousa do outro lado. É o centro espacial. Cara, isso é muito doido. Os caras guerra dos formatos, né? Que é a guerra que... A gente está falando de tecnologia, mas é exatamente a guerra sobre a fita cassete, acho que o vinil, o HD, a guerra dos formatos também. É muito doido, sem sentido. E o desenho é muito doido, né? Tudo maluco aquilo. No meio sempre acontece uma situação meio sobrenatural. Eles vão parar numa outra dimensão, num outro planeta. Nossa. De repente eles voltam pra cá e do nada o desenho acaba, né? Rapaz, eu tô cansado. Com as vozes de Sérgio Stern, Chaves Hermano. Assim, não tem um final. Não tem um final. É muito isso. A frase solta, assim, de repente acabou o desenho. É muito louco aquilo ali. Eu não sei como é que aquilo não faz sucesso em algum lugar. Nossa. É muito bom. Porque não tem a dublagem, pronto. E o Mordecai é o que o pessoal mais te associa? Ou vai no Wazowski? Você sabe, eu sempre eu fico muito surpreso com a questão do Mordecai. Por quê? Eu já estou entendendo a situação. Porque o Mordecai, ele fala assim. Eu não falo assim no dia a dia, eu falo assim. Mas deve ser muito próximo da minha voz. Porque o Mike é a minha voz normal. Né? Só que o Mordecai, uma série, milhões de episódios e que as pessoas assistem, estão acostumadas com a voz. O Monstros S.A. quando passa é 1h20, 1h30, acabou. O cara não vai ver esse troço de novo durante não sei quanto tempo. É um longa-metragem. Verdade. Tem as séries agora, Monstros no Trabalho, tá muito legal também. Mas é diferente, o cara assistir um longa-metragem, aquela voz fica na memória, mas uma série que o cara eventualmente assiste todo dia, não sei quantos episódios diferentes. E as reprises. As pessoas associam mais ao Mordecai. Mas na época quando saiu o filme dos Monstros, a repercussão foi forte do Wazowski? Acredite ou não teve repercussão nenhuma. Eu tenho uma teoria para isso. Uau! Eu queria comprar um bonequinho do Mike e não tinha lugar nenhum. Eu não encontrei. Foi depois de uns 5 anos só que começou a passar na TV aberta, na TV a cabo e depois na TV aberta, aí começou a passar toda hora. E aí sim os caras começaram a licenciar produto, porque na época do filme eles licenciaram o Mike para Estrela, Brinquedos Estrela, tinha um Sully de pelúcia e um Mike de pelúcia, que eu não quis comprar porque a textura dele é, sei lá, de uma casca de limão. Ele peludo não fazia muito sentido pra mim. Não é de pelúcia. Ele não é de pelúcia, ele não tem pelos. Não. Ele não pode ser depilado se... Exatamente. se ele for pego contato com uma coisa desse modelo, ele pode ser depilado. Então, e aí... Tinha escova de dente para criança com adesivozinho no cabo da escova de dente, o adesivo, não tinha nada. Um dia eu encontrei, isso foi em 2001, sei lá, vamos supor, 2002, eu passando em frente a uma loja de brinquedos, tinha um de borracha importado, que você dava um soco nele, ele tinha umas falas gravadas com a voz original do Billy Crystal. E em 2002, 2003, sei lá, o boneco custou R$150. Eu falei, é o único que tem. Se eu não comprar esse, pode ser que eu nunca tenha um Mike na minha vida. Caraca. Aí eu botei no cartão de crédito, parcelei e comprei. Aí, sei lá, 5 anos depois começou a aparecer, até no McDonald's. E eu tenho 300 Mikes lá em casa de tudo que é jeito. Bacana. Legal. Mas assim, nesses primeiros anos, o filme não teve repercussão aqui e eu tenho uma teoria. Eu acho que é o seguinte...
essa cultura do monstro que sai do armário para assustar criança não é uma cultura. Nós não temos isso na nossa cultura. Nós temos bicho-papão, nós temos mula sem cabeça, nós temos saci-pererê, mas monstro que sai do armário para assustar, eu nunca ouvi falar nisso aqui no Brasil. Verdade. Então, talvez por isso ele não tenha colado tanto aqui num primeiro momento. A própria lógica, você falando agora, eu pensei, a própria lógica do armário nosso é diferente do armário deles, né? Sim. Porque a porta é uma porta. O nosso armário, a porta do nosso armário não é uma porta com maçaneta. Porta, é com maçaneta, não é? É diferente. É diferente. Então, acho que no imagético das crianças não colhe tanto. Pode ser. Faz sentido. É porque quando... Eu não lembro, eu não assisti no cinema. Mas quando assisti, provavelmente na TV, nossa... Na minha casa era todo mundo vidrado, era nossa. Minha cachorra chamava Bu por causa do filme. Eu acho que a Bu acabou chamando a atenção porque os dois... Minha cachorra chamava Bu por causa do Monstro S.A. Esse era o nível do estouro. E a Bu, ela é muito carismática. Quando a gente soube que estava sendo feito um segundo filme, a gente não sabia que ele ia se passar antes da primeira história. E o filme estreou e muita gente assim que veio falar comigo, pô, que pena que não tem a Bu, não tem a Bu. Aí eu falo, não tem como ter a Bu. Porque no outro filme que se passa depois, ela era um bebê. Não tem Então, como, antes dá pra disso, ser. não tem como ter a Bu, infelizmente. As pessoas ficam muito frustradas por isso. Ela realmente Ela é muito carismática, ela é muito emblemática. Cara, aquilo é maravilhoso. Que é um bebê que está aprendendo a falar, soltar aquele nome. É muito engraçado. Tem uma coisa muito boa da versão brasileira, né? Essa coisa da fala que a gente muda. Tô lá dublando. Aí o diretor era o Garcia Júnior. Abraço, Garcia. Ele me dirigiu, é a voz do Arnold Schwarzenegger, é a voz do He-Man. Garcia. E ele estava me dirigindo. Aí chegou lá uma cena e ele falou, Sérgio, e essa próxima fala? Me diz o que você acha disso. Qualquer coisa a gente muda. Nossa, minha linda flor do campo, você tá tão bonita hoje. Tu fez chapinha? Tá. O que tem essa frase? Ele falou, você acha isso engraçado? Eu falei, cara, eu não tô entendendo o que é isso. Isso é uma piada? De repente alguma coisa que eu não tô entendendo. Tu fez chapinha? O que é isso, tu fez chapinha? Ele falou, não, que tem um aparelho novo que mulher usa para alisar cabelo. Tava surgindo, chapinha. Eu não conhecia esse termo. Eu já tinha ouvido até falar em prancha alisadora, mas era uma coisa muito nova na época. Passo prancha. Ele falou assim, é um aparelho que foi minha mulher que deu a sugestão de botar isso, tu fez chapinha? Eu falei, ô Garcia, honestamente, eu não entenderia essa piada. Eu assistindo o filme, eu não entenderia que isso é uma piada. E é muito bom que ele fala, tu fez chapinha, você tá linda, minha linda flor do campo, tu fez chapinha. Tem serpentes na cabeça da... A serpente é na namorada. Namorada. Ela tem um cabelo enrolado, e aí corta, dá aquele close nela. Parada assim, né? Ela não viu graça na piadinha. Eu falei, eu não sei. Aí ele, quer saber? Vamos arriscar, vamos botar assim mesmo. E aí eu fui na pré-estreia do filme e quando ele fala isso, o cinema simplesmente veio abaixo. Todo mundo entendeu a piada. Legal. Que bom, né? Porque eu não teria entendido. Legal. Naquela época eu não teria entendido. Que legal. E é uma das coisas divertidas do filme, sim. uma das falas engraçadas, né? Tu perguntar falar para aquele monstro, minha linda flor do campo. Maravilhoso. Ou seja, um dublador que tem técnica, estudo, tem ralação. E quando a gente bota dentro de um filme Star Talent... Ele voltou. Não. Mas Quando a gente assiste alguns filmes com alguns Star Talents, é difícil de engolir, né? Sim. Mas eu digo isso porque eu gosto de dublagem, né? Sim. Eu percebo algumas coisas que... Não, o que acontece é o seguinte, isso é uma questão de marketing. A empresa, a detentora daquele filme, ela quando manda o filme para ser dublado, o departamento de marketing entende que botando a voz de uma pessoa que tem o rosto conhecido na televisão, que aquilo vai trazer mais público. Isso é um entendimento que eles têm. Então, eles chamam esse chamado Star Talent. Houve milhões deles que já passaram, só que tem muitos que não são atores, que não sabem interpretar. O cara, de repente, é um ótimo apresentador de programa de auditório,
mas ele não é ator. Ele não é culpa dele. Ele não vai saber interpretar como interpretaria, por exemplo, Miguel Falabella. Teve um filme da Disney, live action, eram gatos que falavam, gatos filmados, a boca tinha movimento. Miguel Falabella dublou. Ficou maravilhoso o resultado. Sim. Ele pode demorar mais tempo para atingir aquele resultado. A dublagem pode ser mais demorada, mas ele é um ator. Nem todo ator é ator de voz, né? Exatamente. Você tocou num ponto-chave. É muito mais. É uma das dificuldades da dublagem, porque o cara, ele já está pronto lá no filme, entendeu? Ele já tem aquela interpretação, ele já tem aquelas intenções, e a voz que ele emite quando ele está fazendo aquela cena, ela tem uma série de coisas ali que estão envolvendo ele. O cara tá numa ação ali, ele tá numa perseguição, ele tá encurralado, o cara tá chegando com a arma na cabeça dele e a voz vai junto. A gente não tem recursos corporais para fazer isso, a gente tem que passar isso tudo só na voz. Então é uma das grandes dificuldades que nós temos, fazer tudo aquilo que está acontecendo na cena só na voz e a coisa se tornar convincente. É um dos aspectos que dificultam a dublagem. Então nós tivemos aí startups, tem até, de vez em quando, tem uns trabalhos aí que ficam maravilhosos. No Meu Malvado Favorito, o Sidney Magal dublou um cara lá, ficou maravilhoso. Trabalho maravilhoso. Nesse filme dos Patos que eu fiz, tem 3 personagens ali que foram dublados. Um pelo Ari Fontoura, mestre, né? Ficou maravilhoso. E outras 2 personagens que foram dubladas pela Cláudia Raia e pela Dani Suzuki. E eu fiquei pensando, caramba, será que vai funcionar? Será que vai rolar? E ficou maravilhoso o trabalho das 2. Ficou maravilhoso. Se vocês assistirem o filme, vocês não vão nem saber que são elas. Olha. Esse eu não vi, mas do Sidney Magal realmente... O do Sidney Magal é maravilhoso. Não dá pra imaginar mais o personagem sem ser com aquela voz, né? Ele falando daquele jeito. E assim, e tem aqueles que são desastrosos, mas aí isso é uma coisa que hoje em dia também, pouco a pouco, começa a mudar, porque antes era o dono do filme, o estúdio lá que produziu o filme, sei lá, a Disney, a DreamWorks, sei lá quem foi, eles falam, eu quero com a voz desse cara aqui, eu quero esse cara aqui dublando. O Zezinho da Silva, porque ele está na novela das 9, ele tá bombando ali, eu quero esse cara. Hoje, ele já tem um entendimento de que o diretor de dublagem, ele conhece... Ele conhece melhor o mercado. Respeito o diretor. Eles ouvem as sugestões do diretor hoje muito mais do que alguns anos atrás. Que bom. Então, a tendência é que essas escalações equivocadas com o tempo deixem de acontecer. Legal. A gente tá indo pros finais, né? Você já foi colocado numa dublagem que você achou que você estava equivocado, que a sua escolha tinha sido equivocada, que você falou, nossa, mas parece que minha voz não casa aqui. Tem algum que você olhou assim e falou, puta... Rapaz... Pode me trocar? Você já chegou a pedir para te trocar alguma vez? Dentro do estúdio não, mas depois que eu vi o resultado, já teve trabalho que eu vi assim, eu assisti um pedaço, eu não vou falar o que é, por uma questão de ética, mas assim, eu achei péssimo o meu trabalho, graças a Deus em poucas coisas, mas eu não consigo assistir com a minha voz. É um trabalho assim, uma produção um clássico que eu dublei. Falei, meu Deus do céu, eu teria feito de maneira diferente. Se eu visse que o resultado ia sair desse jeito, eu teria feito completamente diferente. Você é muito crítico com o que você faz? Sou. Eu me incomodo muito me ouvindo em live action, seja filme... Live action, para quem não sabe, é uma produção que tem um ator de verdade ali, de carne e osso. Não é uma animação, é um ator de verdade. A gente chama isso de live action. Eu não gosto de me ouvir em live action, por 2 motivos. Primeiro, eu acho estranho ver a minha voz saindo de uma outra pessoa. Isso causa um estranhamento. Sim, faz todo sentido. E segundo motivo, porque a gente aqui batendo papo, a gente está falando num português 100% informal, 100% coloquial. Na dublagem, a gente fala um português, a gente tenta botar coisa o mais natural possível, mas o português que a gente usa na dublagem é um português, vamos chamar,
90% coloquial, 95%. Mas tem uma coisinha aqui, outra ali, que por razões diversas, a gente tem que falar de uma maneira diferente do que a gente falaria aqui. Tá. Entendeu? Então, eu não me vejo falando daquela maneira em determinadas situações e isso me incomoda. Tá? A tua pergunta foi o quê? Se eu me arrependo de ter feito algum trabalho, se eu não gostei. Se eu gosto de me ver... Eu gosto de me ver em animação, de me ouvir em animações. Porque lá você tem uma liberdade para viajar com a sua voz e a liberdade é muito maior numa animação do que numa produção, digamos, séria. Mesmo que seja uma comédia, são pessoas de verdade que estão retratadas, que estão ali. São pessoas de verdade. Então, o desenho é aquela coisa, é um passarinho falando, é um baleiro falando. Então, eu acho mais divertido e eu curto me ouvir em animações. Em live action, eu já não curto da mesma forma. Traz esse estranhamento que você não associa a imagem com... A gente estava até falando, né, disso, que às vezes é difícil assistir uma coisa que parece que a voz, principalmente quando tá de dublagem, né? A gente vê o personagem e não consegue mais desassociar. Não, tem pessoas que tem personagens, sei lá... Eu acho esquisito ouvir a voz original do Schwarzenegger, por exemplo. Né? Tem tanto filme dublado que eu assisto ele. Cara, Sandra Bullock, ela nasceu com a voz errada. Lamento, Sandra. Adoro o seu trabalho, mas a sua voz, voz é da Sheila Dorfman. Lamento. Você tem que fazer alguma cirurgia aí nas cordas vocais, sua voz está equivocada. A voz da Sandra Bullock é a Sheila Dorfman. Não é isso. Quando eu ouço a voz dela no original, eu falo, meu Deus, não tem nada a ver. Tá errada a voz dela. E isso, aí, falando de anime, de animações e afins, tem personagens que se trocar a voz briga na certa. Cara, não dá. Homer Simpson. Às vezes troca por razões assim... Que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O dublador faleceu, o dublador se aposentou, não quer mais trabalhar, está cansado e tal. Tem várias razões aí para troca de dubladores. Só que eu trabalho com isso, mas eu também assisto, eu também consumo conteúdo e quando eu estou vendo alguma série ou algum ator que eu já estou habituado a ouvir com aquela voz, de repente ele entra com outra voz, eu nem sabia que tinha trocado. Mas mesmo sabendo, causa um estranhamento. Eu gosto da dubladora atual, tudo, mas o He-Man dessa nova fase, pra mim tá faltando a voz do Garcia. Eu ainda não assisti. É estranho. Mas ele é o Garcia. Eu tenho a força. É o Garcia. O Garcia é o único. Ô, Sérgio, curso, como é que tá indo? Você tá montando um curso? Se eu... Não, eu não gosto muito de dar aula, nunca gostei. Ai, coisa horrível de falar. Jamais gostei. Nunca gostei, é horrível, né? Nunca gostei. Estuda bastante. Hein? Um cara que estuda bastante, mas dar aula é uma coisa que você não... Dar aula, eu nunca curti muito dar aula. Tem certas coisas, eu já dei aula até quando começou. Vocês chegaram a pegar a época dos Palm Tops? Sim. Opa. Eu curto muito tecnologia. Também. E quando surgiram os Palm Tops, os primeiros... eu comprei chamava Palm Pilot. Depois ele... Na verdade, ele chamava Pilot. Depois mudou para Palm Pilot e depois mudou para simplesmente Palm. Foi mudando de nome, mas era o mesmo aparelho. Era isso aqui. Só que não tinha comunicação. Era um computador de bolso puro e simples. Um negócio maravilhoso. Eu cheguei a dar aula para as pessoas tinham preguiça de ler manual, de aprender a usar, e era uma coisa absurdamente fácil de aprender. Absurdo, mas as pessoas tinham medo. Não sei, comprei isso aqui, não sei usar. E eu dava aula na época, botava anúncio no jornal. Olha aqui, quando não existia internet. Isso foi em 96. Internet, assim, pública, aqui no Brasil, chegou em 98, depois foi, né? Foi por aí. Eu comecei a usar bastante em 2000. Então vamos ver um curso de dublagem tão cedo por aí, né? Comigo vai ser difícil, mas tem bons cursos de dublagem, tem bons cursos de dublagem. Eu acho fantástico, sim. E
Sérgio, nosso tempo tá estourando ali, né? Porque o pessoal já tá me olhando de um lado, me olhando do outro. Por isso que eu tô aqui toda hora olhando pra cá. Tá acabando a fita cassete, tá chegando no final do rolo. O rolo tá no final, Tá no sabe? finalzinho. Cara, mas é bom demais esse papo aqui. Fazer um prazer imenso mesmo de ter você aqui, realmente. Obrigado. Muito Bom ter demais, você aqui. cara. Papo bem gostoso. Espero que você tenha gostado também. Não, e assim, olhando nos seus olhos, Wellington e Alberto. É porque eu olhei antes. Cara, obrigado pelo convite. Bom demais. E eu queria fazer 2 merchans aqui. Fica à vontade. Um deles que é um merchan sem fins lucrativos. Existe um projeto chamado Nossas Vozes, que ele é encabeçado por um querido chamado Homero Menezes. Ele não tem nada a ver com o universo da dublagem. Ele é um admirador da dublagem, o cara lá do Rio de Janeiro. Ele, junto com a Miriam Fischer, os dois criaram esse projeto. Nossas Vozes tem um site, nossasvozes.org. Tá? O que é isso? Vai aparecendo aqui no TC. Então, você quer dar um presente muito diferenciado para uma pessoa que você gosta, para seu pai, para sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho, namorado, quer pedir alguém em namoro, quer pedir em casamento, enfim, uma pessoa querida para você e você quer dar um presente diferenciado. Que tal dar para essa pessoa uma mensagem enviada pelo personagem preferido por essa pessoa? Legal. Imagina uma pessoa que é fã do Mike Wazowski que recebeu uma mensagem na voz dele, o Mike falando diretamente com essa pessoa. Oi, Wellington, eu queria falar para você que eu curto muito teu trabalho, teu podcast e tal, tá completando aniversário hoje, parabéns e tal. Você um dia assim, do nada, você recebe uma mensagem do Mike. Legal. Entendeu? Do seu personagem ou do seu ator favorito, da Sandra Bullock. Então, nesse site você tem muitos atores, muitos dubladores que estão ali do Rio, de São Paulo, desse universo todo da dublagem. Você entra no site, preenche um formulário dizendo, olha, a mensagem vai para fulano, eu quero que seja na voz desse ator ou na voz desse personagem. É um projeto que não tem fins lucrativos. Uma mensagem dessa, você pensa um negócio desse exclusivo por R$35, é um valor irrisório. Entendeu? Um presente tão diferenciado e tão direcionado para a pessoa. E todo o dinheiro que é arrecadado por esse projeto, ele vai para um fundo de auxílio a dubladores que já estão com a idade mais avançada, não estão podendo trabalhar, estão passando por alguma dificuldade, algum problema de saúde, precisa fazer uma cirurgia. Na época da pandemia, nós eu falo projeto, não sou eu, é todo mundo, é um coletivo, mas volto a insistir, encabeçado pelo Homero Menezes e pela Miriam Fischer, 2 cabeças assim extremamente generosas. Foram montadas cabines de dublagem na casa desses dubladores mais idosos. Eles não iam ter condições de montar uma cabine, comprar computador, microfone. Foi lá e montou tudo bonitinho. O Nossas Vozes foi lá, montou para que essas pessoas pudessem trabalhar de casa. Então, um projeto lindo, lindo. Existem canecas com caricaturas da gente. Acho que caneca R$40, R$50, eu não sei exatamente o valor, mas vão lá, nossasvozes.org. Vamos colocar aí na descrição, então, nossasvozes.org, anota aí, produção, pra gente manter tudo aí, pra poder contemplar e ajudar. E o outro é o meu jabá, que eu tô começando com 2 amigos um projeto chamado canal Eggbox. Boa. Por que Eggbox? Porque eu e os meus 2 colegas, um é o Lacarve, que é a voz atual do Hulk, e o nosso outro colega, que é o Emanuel Frota. Nós fazemos toda segunda-feira uma live às 9h, a chamada live de segunda. Sugestivo, né? A gente sempre tem um convidado que a gente bate um papo legal. Nessa segunda-feira vai ser o Felipe Maia. Olha. Então não percam no canal Eggbox. E é canal Eggbox inteiro. Tem a palavra canal. Então é @canal Eggbox. Mas por que Eggbox? Você poderia me perguntar. Por que Eggbox? Por que Eggbox? Porque nós três, Por quê? que somos os donos desse império, nós usamos o mesmo penteado. Então fica de fato parecendo que é uma caixa de ovos. Maravilhoso. Entendeu? Então é canal Eggbox.
Vocês sigam a gente no Instagram, as lives são no Instagram. Legal. E a gente deve, em breve, migrar para o YouTube, mas, por enquanto, estamos começando. Mas sigam a gente no canal Eggbox, são ótimas as lives, tem sempre revelações surpreendentes, é uma delícia. Entrevistados maravilhosos, toda segunda, 9 da noite. Então, vamos lá, pessoal, vamos seguir lá, ó. Vamos deixar aqui na descrição tudo bonitinho. Sérgio, obrigadão por ter vindo, obrigado de verdade por ter cedido esse tempo aí pra gente. Eu que agradeço de vocês. coração demais. E é isso, gente. Esse foi o Nem Fui Pra Aula com o Mordecai. Sérgio esteve aqui com a gente. Valeu!